Boa noite a todos. É com grande alegria que recebemos hoje nosso irmão lá da cidade de Mirassol, Serrano e Toledo, famílias conhecidas aí, né? Que bom, com muita alegria nesse dia de estudo, de aprendizado, o irmão Manuel com a gente aqui hoje. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. A espiritualidade espera desde muitas horas todos nós para estarmos em contato neste lugar de renovação, de busca de conhecimento, de troca fluídica, de crescimento, onde com certeza nossos anjos guardiões, nossos familiares, nossos caros, os parentescos espirituais estão conosco nesta noite, com certeza. Então vamos iniciar com uma oração para que a gente possa começar a nos sintonizar com o ambiente, no objetivo que cada um vem buscar aqui. Boa noite, Pai, Majestade Divina, Criador dos mundos, Pai infinito de bondade e perfeição. Estamos aqui mais uma noite reunidos em nome do Evangelho de Jesus Cristo, o seu Filho Cristo planetário, que nos governa, nos orienta, nos assiste. Muito obrigado por essa oportunidade. Possamos estar em júbilo, em alegria, em festa, nesse dia de renovação, deixando para trás o homem velho, dando lugar ao homem novo, o cristão revivido na sua pureza, na busca da melhoria, deixando para trás os vícios. Obrigado, Pai. Nos guie na escuridão, não nos deixes cair em tentações, que possamos decidir sempre com o propósito da caridade, de ajudar o próximo, deixando de lado o sentimento de egoísmo que nos arrasta, que nos trava, que nos impede de melhorar. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para continuarmos nesta senda, protegidos no amor, na luz que o Senhor nos ajuda com a sua misericórdia e com a sua piedade. Muito obrigado por essa chance. Que possamos agarrar esta oportunidade, não só nessa noite, mas levarmos todos os ensinamentos lá para fora, lá no dia a dia, a verdadeira religião, aplicando o Espiritismo no nosso cotidiano, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Em nome de Deus, Jesus, iniciamos a primeira parte dos trabalhos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Nosso irmão Manuel. Obrigado. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo. O Serrano aqui também é conhecido. Aqui tem duas famílias Serrano pelo menos. A que é mais conhecida não é a minha, que acho que tinha a sorveteria, banda, não sei como é que é. E o meu tio é o único da nossa família que morava aqui, agora desencarnou no ano passado, ano retrasado, que era gerente de banco, foi gerente do Itaú, de banco daqui da região, e está morando até hoje aqui. Então ele é o Serrano, o único Serrano do nosso lado, lá, da nossa turma, da nossa família. A maioria ficou lá por Mirassol e ele veio para cá. Eu separei um assunto para a gente falar, mas eu gostaria que a gente fizesse uma outra reflexão junto desse assunto, né? O momento do planeta é muito delicado pelo processo de transformação que nós estamos caminhando nele, já próximo de um ápice que a gente não sabe definir quando. Isso propicia
a intensificação dos nossos irmãos espíritos inferiores no ataque, na provocação de cumprir problemas e dificuldades em todas as pessoas que eles conseguirem acessar. É um momento de muito resgate coletivo, de muita catástrofe, de muitos acontecimentos difíceis. Com isso, a gente acabou, talvez até por essas vibrações, muitos incitando o ódio, pregando coisas erradas e ruins, né? Além de muitas mentiras e muitas coisas que causam problema maior, como essa questão dos crimes aí nas escolas. Tem uma cidade, não sei se foi o Show, mas teve uma cidade aqui próxima da nossa, que esses dias um amigo me falou que a irmã dava aula lá, e que eles precisavam fechar as escolas, uma cidade de porte menor. Eles precisavam fechar as escolas, porque numa das escolas passou um veículo com o pessoal dentro, e eles perguntaram para o servente que estava ali na porta que hora que as crianças saíam. E isso, em virtude dos últimos acontecimentos, então gerou aquela expectativa de que eles podiam estar planejando algum ataque ali, e aí fechou as outras escolas também, e a polícia já foi atrás, tentaram identificar o carro, tinha só, acho que a placa, mas era falsa, e gera um mal-estar terrível. A gente fica alarmado, a gente não sabe o que pode acontecer. As coisas que têm acontecido, a gente nunca pensou que poderia, né? O Chico já sabia, porque o Chico dizia que ele não ia demorar muito para ir para o plano espiritual, porque as coisas iam ficar muito mais difíceis e ele não queria viver essas experiências no corpo, né? Mas é porque ele estava mesmo bastante cansado, e o físico já não tinha mais o suporte, né, para muito tempo mais. Ele prorrogou bastante do prazo inicial combinado lá em cima. Então, a gente pode pensar o que nós podemos fazer nesse momento, né? Nós temos uma doutrina maravilhosa, que no meu ver é a mais completa e a mais racional que nós temos aqui no nosso mundão. Então a gente tem uma vantagem. Quem tem menos estudo, ou quem tem mais estudo, quem teve mais atuação da doutrina, ou quem teve menos, também vai poder perceber isso. É só ler, aproveitar as informações das palestras, quem vem nos grupos de estudo, quem vem nas outras atividades, procurar aumentar essas informações. Mas nós temos uma riqueza ímpar de conhecimentos e de oportunidades. Então nós precisamos nos aprofundar no conhecimento e buscar vivenciar todas essas coisas, né? Então nós precisamos começar a ser melhores, cada vez mais melhores, né? Ficar cada vez melhor e atuar melhor nas nossas vidas. Ah, Manuel, mas muita gente não está nem aí, o nego passa por cima do outro. Tá? O outro é o outro, eu não posso fazer nada por ninguém. Eu posso orientar, eu posso falar, eu posso tentar mostrar, mas eu não sou responsável pelos outros. Eu não sou responsável pela minha esposa, eu não sou responsável pelos meus filhos, pelos meus netos. Então eu não posso responder pelos outros. Eu posso tentar orientar, mas eu não posso mudar. Então, se eu não posso, eu tenho que fazer o meu melhor, independente do que os outros façam. Se os outros não fazem, eu vou continuar fazendo. Eu vou buscar fazer o que eu puder de melhor. E a gente pode ser melhor a cada dia. Não é uma transformação mágica. A partir de agora, eu não sou mais Manuel, eu sou São Manuel. Não. Eu sou Manuel com os defeitos e tentando melhorar esses defeitos. E cada um de nós pode fazer isso. Então, tentarmos fazer o melhor. Quando a gente assimila realmente o conhecimento da doutrina, a gente se estimula a fazer diferente, né? A gente ainda vai ter dificuldade quando pisar no nosso calo, quando a coisa for muito significativa e nos incomodar, nos tocar,
né? Quando dura muito tempo as coisas que a gente não gosta, é mais difícil da gente conseguir manter aquela reação, mas devagarzinho a gente vai melhorando. Então nós temos que ser melhor em casa, com a esposa, o marido, os filhos, os pais. Nós precisamos ser melhor, né? Eu acho que é um absurdo a gente ver muitas famílias abandonando os pais quando ficam mais idosos, menos capazes, necessitam mais, quando são abandonados. Eu vivi desde a minha infância algumas experiências de acompanhar lar de idosos, né, que antigamente era mais complicado, e eu não consigo entender isso, né? Por que abandonar? E nós tínhamos várias pessoas que estavam ali naqueles lares que nunca, há anos, não recebiam visita dos seus filhos e dos seus entes queridos, né? Terça-feira eu me lembrei, na palestra que eu estava fazendo lá em Rio Preto, que uma vez, numa dessas ocasiões, a gente tinha recebido uma informação, naquele lar lá que a gente ajudava e todo mês visitava, tinha tantas mulheres e tantos homens, a gente comprou uma lembrancinha para cada uma dos homens e das mulheres, e quando chegamos lá tinha uma mulher a mais. E aí uma das moças foi até essa senhora e falou assim: olha, só não sabe como eu estou triste, porque a gente não sabia que tinha aumentado uma pessoa e nós não trouxemos o seu presentinho. Ela disse: trouxeram sim. Ela falou: como? Não tenho nada aqui para dar para a senhora. O meu maior presente é a sua presença, a sua visita, o seu amor e o seu carinho, porque eu não recebo isso dos meus entes queridos, né? Dos meus filhos, dos meus familiares. Então, para a gente perceber o que é importante realmente, não é que eles não gostem, mas o que faz mais falta era a ausência dos amados. Então, a gente tem que agir de forma coerente. Eu ouvi muito da minha avó paterna e de algumas pessoas que eu convivi, que a gente tem que fazer o que tem que fazer enquanto a pessoa está aqui. Esperou desencarnar, e aí fala: ai, mamãe, papai, vovó, vovô, ai, que era uma pessoa maravilhosa, que eu adorava. Mas você não fez nada, você não dava atenção, você não visitava. E aí? Por que se é tão assim, por que você não foi lá e fez? Né? Por que você não fez enquanto precisava? Então, nós temos que colocar em prática os nossos aprendizados. Quem é criado numa família carinhosa, amorosa, não tem como não entender isso. Se abandona por... né? Porque não tem uma justificativa para isso. Se é uma pessoa, uma família fria, que ninguém se acarinha, ninguém se trata bem, ou se tem muita dificuldade de relacionamento, você pode até tentar procurar entender. Mas numa família que tem amor, que tem tratamento bom, não tem por que você sofrer isso. Nós temos muito para fazer. Tem pessoas que não precisam de muito, precisam de atenção, de carinho, de orientação, de 1 minuto de atenção. E a gente hoje está mais difícil de fazer isso, né? O celular, os programas, o zap, não sei o quê, ouvir besteira, ouvir vídeo de bobagem, ouvir coisas inferiores, e a gente não aproveita, né? Eu sei que tem situações que, por exemplo, eu falo porque às vezes a tensão do meu trabalho, quando eu chego em casa, eu falo para minha mulher: agora eu preciso de um tempo só de desconectar, de desligar e de relaxar. E aí conversar não é uma boa, porque às vezes você está mais desequilibrado, mais mal-humorado. Mas a gente tem muito para fazer, em todas as casas, em todos os campos, em todas as oportunidades que estão aí à nossa frente. E a gente não precisa ter bandeira. A gente não precisa ter bandeira, né? A gente pode ajudar a nossa casa em todas as atividades. Eu cheguei, tem lá as vendas de produto, que é para arrecadar dinheiro para casa, para facilitar a execução de todas as obras. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer.
Tem a parte assistencial, tem a parte de palestra, o chegar, dar mensagem, receber fraternalmente como nós somos recebidos, né? Dar aquela acolhida para as pessoas novas que precisam ser atendidas. Tem um monte de oportunidades para a gente, né? E não ter vínculos. Nós somos cristãos, então nós não temos que ter diferença com nenhuma outra posição. E nós somos espíritas, nós não temos que lutar contra as casas espíritas ou criar empecilhos para que a gente possa trabalhar, ajudar a fazer alguma coisa por outra casa, né? Eu tive em Guapiaçu há uma semana ou duas e achei super interessante. Lá parece que só tem 3 casas e no trabalho que ele fez, a dirigente falou: olha, a casa tal vai fazer um curso de passe. Como a gente não tem previsão de fazer aqui e agora na nossa casa, se alguém tiver interessado, me procura que eu passo. Então, não tem medo de perder o trabalhador para outra casa, né? Isso que é importante. Somos todos fraternos. E a oportunidade que ela colocou ali, a outra, foi a questão do trabalho. Eles parece que preparam no sábado de manhã os legumes, as coisas para a sopa, e no outro sábado é que eles fazem a sopa e levam. Eu acho que eles fornecem num sábado a cada cada 2 semanas para o hospital de base, se não me engano, ou para o Bezerra de Menezes, lá de Rio Preto. Mas eles fazem e levam. E aí ela falou assim: olha, nós precisamos nesse sábado de mão de obra para picar os legumes e tal, né, descascar e tal. Ela falou: e a semana que vem nós vamos fazer a sopa. No fazer a sopa sempre sobra colaboradores, mas no picar ninguém quer picar o legume, descascar a batata e tal. Eu falei: olha que engraçado, né? Qual é a diferença? Você vai trabalhar do mesmo jeito. Essas oportunidades são ímpares para que a gente se conheça, para que a gente se confraternize, para que a gente troque experiência. É algo que a gente não vai ter muita oportunidade, então tem que aproveitar. Tudo que a gente pode fazer é importante, né? Quem trabalha no bem é sempre mais amparado. Por quê? Porque a gente trabalhando e se esforçando no bem, mesmo com as nossas inferioridades, as nossas dificuldades, a gente aumenta o desejo desses irmãos espirituais superiores em nos ajudar, para que nos mantenha vivo aquele desejo de estar atuando, de estar participando. Então tudo que a gente faz no bem ou na casa espírita, na parte de doutrina, é importante para que a gente até se proteja mais, seja melhor assistido, né? Isso tenho certeza, porque a gente tem muitos fatos que comprovam isso. Então nós temos que fazer a nossa parte. Faça a nossa parte. Mas aconteceu um negócio lá e tal, lá na rua da minha casa, na minha família e tal. Tá, tinha que acontecer, não teve como evitar, mas continua fazendo a sua parte. Porque tem coisas que são inevitáveis, que precisam, por desígnios, que a gente, e desejo nosso mesmo, que assumir. Só que se nós nos protegemos, se nós nos fortalecemos, nós vamos estar mais resistentes a esses fatos e a essas dificuldades. Uma coisa que a gente pode fazer é o culto do Evangelho no lar, que talvez todos façam, mas eu acho que vale a pena sempre a gente lembrar isso, né? O culto do Evangelho no lar é uma proposta para que a gente melhore a nossa vibração no lar, na família, entre as pessoas que compõem a nossa família ali, e também nos dá a oportunidade para pedir por todos os familiares que não moram ali com a gente, pelos nossos amigos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo nosso planeta. Então é uma oportunidade da gente combinar com a equipe espiritual que vai nos assistir. Todo dia, a tal hora, nós vamos estar em casa fazendo o culto do Evangelho. Eles assumem esse compromisso e pode ter certeza que eles estão lá com a gente, certo? Isso tem que ser de comum acordo com a família ali da casa, os moradores da casa. Se tiver resistência de um ou mais, a gente deve fazer do mesmo jeito, tá?
Eu cito sempre um exemplo, que eu não lembro o livro, mas que cita e é verdadeiro, que uma senhora passou numa livraria, viu lá o Livro dos Espíritos, comprou, leu, gostou, procurou uma casa espírita, começou a assistir palestra e foi orientada a fazer o culto do Evangelho no lar. Então ela chegou em casa com o Evangelho, reuniu o marido e o casal de filhos e propôs de fazer uma vez por semana o culto do Evangelho no lar. Aí os 3 não aceitaram. Ela falou, tá bom, então eu vou fazer sozinho. Então, para poder ter tranquilidade, ela entrava no banheiro, fechava a porta do banheiro, fazia a prece inicial, lia o livro, fazia o comentário, fazia a prece final, encerrava e saía do banheiro. Passado algumas semanas, não me lembro quantas, um dia a filha bateu e falou, mãe, o que o senhor está fazendo? Falou, eu propus lá para vocês, se vocês não quiserem, eu estou fazendo aqui, isolado, o culto do Evangelho no lar. Eu quero participar. Então ela passou a participar. Passou mais uma semana, um pouco mais, o filho, percebendo que as duas entravam ali toda semana naquele mesmo dia e horário, fez o mesmo questionamento. Ela explicou, ele quis participar. E depois de mais um tempinho, o marido também foi questionar e ela fez a mesma explicação e ele também decidiu. Então falou, agora não precisa fazer mais lá, vamos fazer aqui fora, na sala, na cozinha, né? Então, é uma coisa que vai nos provar na prática o quanto é importante e o quanto é bom, o quanto nos fortalece, o quanto fortalece a nossa casa. A espiritualidade maior, não só os nossos protetores, mas os outros espíritos que ajudam nesse campo, estão sempre presentes. Por isso é que a gente fala que a mudança de dia ou de horário deve ser comunicado com uma semana de antecedência. Por exemplo, lá na minha casa, a gente faz toda segunda-feira às 6 horas da tarde. Então, se a gente resolver mudar para 7 ou para 6h30, para qualquer outro horário, a gente combina uma semana e muda na outra. Pode ter um atrasinho, então tem coisas que não vai conseguir evitar de pequenos atrasos, mas o ideal é que a gente faça. E se eu for viajar de férias? Eu posso levar um evangelho e fazer só o evangelho e fazer as preces, se está lendo outros livros, né? Se não teve condições naquele momento, antes de dormir, faça uma prece, pede desculpa por não ter conseguido fazer e pode até ler também um trecho, mas pelo menos fazer uma prece e lembrar do culto. Eu tenho uma irmã que mora no Chile desde 1994, casou-se com um chileno, viveu aqui, depois foram para lá, e lá ela faz também na segunda. Então, quando a gente vai para lá, a gente não leva nada, a gente só faz o culto junto com ela lá na casa dela, né? Porque é a mesma coisa. Então, dá para se fazer. Quando a gente se propõe a fazer, principalmente quando começa, vai surgir muitos inconvenientes, né? Vai ter gente ligando, inclusive os filhos, os familiares, né? O que você pode fazer? Não atende o celular, tira o som, deixa lá, fica registrado a chamada, depois você retorna. Ou, numa primeira vez, você atende e fala, agora não posso, eu te ligo depois. Na segunda vez você já não atende, você viu que é a mesma pessoa, você já não atende. Você já falou que toda semana você tem aquele compromisso, nas outras você não atende e retorna depois. Pode ser que batam na casa, né? Aí dependendo de quem for, a gente pode mandar entrar, falar, olha, nós temos uma atividade agora, não podemos conversar agora, se você se importar, você fica aqui na sala, fica numa cozinha, dependendo do lugar, na varanda, a gente vai fazer, não demora muito, daqui a pouco a gente volta, né? E se a pessoa falar que quer participar, não tem por que você não deixar. Esse meu tio que mora aqui, o meu primo que já não mora aqui, mora em Goiânia, desembargador lá, era promotor, agora é desembargador lá em Goiânia, o Serginho, eles visitavam a gente lá, depois que eles vieram para cá, eles iam para Mirassol sempre ao sábado, e ele adorava a minha casa, a casa da minha mãe. Então os pais chegavam, iam para os outros irmãos e ele ia para a nossa casa, e ele chegava na hora do culto do Evangelho. Aí ele chegava, a gente falava para ele, ele falava, não, mas eu quero participar. Aí participava uma semana, 2 semanas, foi participando, começou a pedir livro, começou a ler e acabou se tornando espírita, né? Sem a gente forçar nada, foi uma decisão dele. Então,
dá para se contornar. É difícil, vai ter dificuldade? Vai, mas depende da gente entender a importância e a necessidade de fazer esse trabalho. O Emmanuel, o André Luiz cita no livro duas passagens, mais uma minha memória não vai recordar, a outra eles descem até o plano físico para fazer uma série de atividades e vão se hospedar numa casa, né, que tinha uma condição vibratória e de equilíbrio muito grande. Então eles descem, começam a andar a rua na direção da casa e o André já vê a casa, aquela casa que eles iam ficar, expandindo uma luz maravilhosa. E eles não perguntam nada, mas acham que é ali. E depois, como está um tempo feio e tal, de repente começa uma tempestade muito forte e eles percebem que os encarnados correm para se abrigar, mas os espíritos inferiores também correm para se abrigar como se fossem encarnados. E aí o André pergunta para ele: Alexandre, por que eles correm para se abrigar da tempestade? Ele fala: porque eles ainda acham que são encarnados, né? Não têm noção de toda a estrutura. Então ele tem a mesma reação que os encarnados. Aí ele observa assim e fala: e por que eles não entram naquela casa lá que está expandindo luz? Ele falou: porque a luz incomoda os seres inferiores. Então eles não conseguem penetrar por causa da luminosidade. E depois explica que era a casa onde eles iam ficar instalados para fazer os trabalhos que eles precisavam. E mostra que era uma casa simples, de poucos recursos financeiros, mas muito bem equilibrada, muito instruída, uma família grande, de 4 filhos, se não me engano. O pai tinha morrido, em pouco tempo depois de desencarnado foi autorizado a ajudar a mãe na parte espiritual, e a mãe continuava fazendo o culto, continuava fazendo, encaminhando os filhos para o estudo, para a evangelização, para o aprendizado da doutrina. Então, o equilíbrio que eles conquistaram ali favorecia e auxiliava essa luminosidade, gerava essa luminosidade. E eles acabavam sendo um porto seguro para todos os espíritos melhores que queriam ir trabalhar na Terra. Então eles escolhiam logo aquele lugar porque tinham a condição ideal ali, né? Então a gente tem esse aspecto. Numa oportunidade, no trabalho mediúnico na nossa casa, um espírito se manifestou e falou assim que queria falar com a minha esposa. A Fátima me ajuda na doutrinação e no passe, pelo menos no passe ali no trabalho mediúnico, mas ela também atua na doutrinação. Aí ela foi conversar, e aí o espírito virou para ela e falou assim: gostei muito daquele livro que você está lendo lá na sua casa. Ela falou: qual? Ela estava lendo 2 normalmente. Ela falou: tal ou tal? Não, nenhum dos dois. Um verde, de capa verde, que você lê com ele, apontou para mim, sentado na cama. Aí a gente descobriu que era um dos 4 lá do Emmanuel, que é a Fonte Viva, Pão Nosso. Sinal, não. Caminho, Verdade e Vida. Acho que é o Caminho, Verdade e Vida. Então, era o livro que a gente lia durante o culto do Evangelho no Lar. E quando está só eu e a Fátima, às vezes a gente faz o nosso quarto mesmo. A gente senta na cama, leva a água para lá, o copo de cada um e faz o culto ali sentado na cama, em vez de ficar na sala. Não tem essa dificuldade de ser na mesa ou ser na sala, em qualquer lugar, onde você se sentir bem. Como atualmente a minha sogra tem morado com a gente, tem ficado com a gente, então a gente faz na sala, porque aí tem ela também, né? E é mais fácil. Então a gente faz periodicamente. Quando a gente bobeia, a gente se recrimina bastante, mas é mais o atraso, né, do que o deixar de evitar. Então, que a gente... e a explicação. No final, o espírito coordenador da equipe espiritual veio explicar. E ele disse o seguinte: Manuel e irmãos, não se preocupem, a gente só leva nas casas que fazem regularmente o culto do Evangelho no Lar os espíritos que estão aqui em tratamento em melhores condições.
Mas vocês não precisam se preocupar. Além deles estarem em melhores condições, nós vamos junto. E nós acabamos controlando e cuidando deles e ajudando na higienização e na proteção do vosso lar. Né? Então, é importante que a gente se conscientize disso. Culto é uma prece, leitura de um trecho do Evangelho com comentário, pode-se ler o livro dos Espíritos, algumas perguntas e comentar. Esse livro aqui, ó, do Espírito de Caio Lúcio, do Chico, psicografia do Chico, chama Jesus no Lar, é muito lindo. São 50 lições só de Jesus, que é uma delas que nós vamos ler agora, que é a que mostra quando quem criou o culto do Evangelho no Lar. Tem um livro também que é muito bom, que chama Nossos Filhos São Espíritos, que eu não lembro os autores, mas é maravilhoso. Lições para a família inesquecíveis. Os meus filhos lembram até hoje, eram pequenos quando a gente lia, e eles lembram até hoje de várias lições. Quando surge a situação, eles lembram daquelas lições lá. Pode ler esses livros do Emmanuel, que são partes do trecho do Evangelho, né? Que são 4 livros bons, pequenos assim, mas bons. E a gente tem também a possibilidade de, onde tem criança menor e tal, se quiser, para atingir aquelas crianças de porte menor, a doutrina espírita tem hoje livros maravilhosos de criança. Inclusive o Evangelho e o Livro dos Espíritos, com o trabalho da equipe do Maurício de Souza, que é o Evangelho e o Livro dos Espíritos para as crianças, que também é espetacular, que vale a pena. Então dá para aproveitar. Esse livro aqui, ó, a primeira lição dele é o culto cristão no lar. Então a gente às vezes imagina que o culto no lar é uma propriedade do espírita, né? Não é. O espírita pode ser o que mais usa, que mais aproveita. Então vamos lá. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, o Cristo, né, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos do dia? Né? Então ele pergunta para Pedro o que o pescador fazia quando ia para o mercado com os peixes do dia. O Pedro fica meio e acaba respondendo, fica meio titubeia um pouquinho, mas responde: naturalmente escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra os resíduos da pesca. Ele olha, sorri, olha e fala assim: e o oleiro? O que faz para atender as tarefas que se propõe? Hoje a gente tem móveis de ferro, utensílios de ferro, de aço, de não sei o que, mas na época tinha muito menos recursos, né? Na época do Cristo. Então o oleiro não fazia só telha, tijolo, fazia panela, fazia garfos, colheres para cozinhar, tinha um monte de coisa. Então ele pergunta o que o oleiro faz, e o Pedro responde: modela o bairro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Outro detalhe, na época não tinha sofá, então era mesa, cadeira, armário, não tinha muito recurso. Aí, e tinha outras coisas que eram de madeira, que hoje a gente não usa mais a madeira. Aí o Pedro responde: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Enxó é uma espécie de plaina, né? Pode procurar lá, que eu fui procurar para a gente saber. Então, o marceneiro precisa trabalhar madeira. Eu sou neto de marceneiro. Meu avô fazia umas coisas na marcenaria que era impressionante. Você vê e fala: não é possível que consiga. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também no lar é o
assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo que se associa às nossas lutas do dia a dia, como respeitar o Pai eterno que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram, assistência fraterna, numa claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade, olha que frase bonita, se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre de olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então ele reúne as pessoas, chama as pessoas e faz a primeira leitura dos escritos. Então, é uma proposta para que a gente tenha um momento dentro da casa. É a única coisa que a gente deve fazer em casa, é ler livro e fazer o culto. Já teve pessoa que me perguntou: precisa ser só um dia? Não, mas não adianta assumir muitos e não fazer nenhum. É melhor ter um fixo e fazer aquele um toda semana, né? Eu não tenho como fazer muitas coisas. A gente tem tido várias palestras, né? Uma hora está num lugar, outra hora está no outro. Eu tenho um trabalho medíocre toda semana que eu tenho responsabilidade, não falta de jeito nenhum. Então não tem como você ter tanto. E tem que dar atenção para a família, né? Eu já não tenho mais filhos pequenos, mas tenho os netinhos, que é a alegria dos que são avós aí, chato. Então que a gente aproveite essas oportunidades para mais uma oportunidade de se envolver com os nossos entes queridos e trazer mais paz e luz aos nossos lares. A proposta é que isso daí seja de 20 a 30 minutos. Ah, pode passar? Pode, mas não pode ficar um negócio cansativo, né? É que nem prece. Você pode fazer uma prece mais longa e uma prece mais curta. O que importa é o coração e é o que você está colocando na prece. Não é que não possa fazer Pai Nosso, Ave Maria ou outra prece qualquer, não é isso. Mas você tem que estar com sentimento ali. Então a proposta é uma prece inicial, e a prece final, em geral, a gente usa para fazer as vibrações. Então a gente vai vibrar por todos os entes que a gente queira, e pelo nosso bairro, pela nossa cidade, como eu disse, pelo estado, planeta, o país e o planeta, a gente pode vibrar por todo mundo, né? Nós, em especial, a gente pede por nós, pela casa da minha sogra mesmo, ela estando ficando com a gente, ela tem a casinha dela em Rio Preto, então a gente pede lá proteção, amparo, higienização, pelas casas dos nossos filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs, nossos sobrinhos e sobrinhas que já são casados, dos amigos, a gente pede por todo mundo. Nós vamos até um pouco além. Como eu e a Fátima somos o segundo casamento, né? É o meu segundo e o segundo dela, a gente também pede pelos nossos ex, né? Minha ex-esposa e o ex-marido dela, porque a gente não brigou, não quer o mal deles, e a gente quer que eles fiquem bem também. Então a gente pode pedir por quem a gente quiser. Essa segunda prece às vezes é mais demorada por causa das vibrações, né? Mas o ideal é que o conjunto tenha essa configuração. Então a gente tem a oportunidade de ouro de melhorar a nossa condição vibratória. Se tiver uma situação, aconteceu alguma coisa, um mal-estar entre as pessoas da casa, por que não fazer um evangelho só para aquela situação?
Senta e faça. Faça a prece, faz a leitura, conversa, procura vibrar positivamente, porque a gente tem dificuldades uns com os outros, e é natural, né? Não tem por que a gente fugir disso, mas a gente pode fazer alguma coisa para melhorar essa condição, tá? Então que a gente tenha isso em vista, para que a gente aproveite muito. Não tem por que se desesperar, deixar de confiar em Deus, deixar de confiar na espiritualidade, porque nós precisamos tornar a nossa fé viva e verdadeira. Se eu acredito que Deus é infinitamente bom, justo e sábio, não tem por que eu duvidar que isso vai acontecer. O que tiver que acontecer, porque nós pedimos, porque fazem parte dos nossos resgates, das nossas provas, vai acontecer. A gente já falou aqui uma vez que dá para você amenizar isso, né, no ação e reação, fazendo mais coisas do que você se comprometeu lá e transformando isso em mérito para atenuar os seus resgates. Mas vai ter que passar. Agora que a gente tenha forças, que a gente possa suportar, para que a gente possa superar as dificuldades, né? Só para finalizar, eu ouvi muito das minhas avós, e principalmente dessa materna que perdeu 3 filhos antes de partir para o plano espiritual, e de alguns amigos também que passaram por essa prova, que a maior perda, a maior dor, e se tiver alguém aqui que passou por isso vai concordar comigo, que a gente pode ter é a perda de um filho, né? Eu não vivi isso nessa, espero que não vivo que eu parta antes, mas eu sei que se tiver que viver não tem como evitar, mas é bastante difícil. Só que a gente pode continuar fazendo por eles, e a gente pode fazer já, né? Então que a gente busque essa força e que a gente se fortaleça. Eu estava falando isso porque nós temos uma neta, no meu caso é neta enteada, né? É filha da minha neta, mas eu amo igual ou até mais, porque ela é uma luz na nossa vida, que nasceu com muitas limitações. Ela fez 9 anos, ela não tem olho, não tem globo ocular, não anda, não fala, faz alguns sons, fala algumas sílabas, mas não consegue se movimentar e tal, e é feliz. E já disse isso através de um amiguinho espiritual dela no nosso trabalho lá. E ela teve muito mal o ano passado, em maio, final de abril, começo de maio. Uns 10, 12 dias, e a gente sofreu muito. E aí a Fátima estava muito preocupada, sofrendo muito. E eu falei para ela: olha, amor, com o conhecimento da doutrina que a gente tem que entender o seguinte: a Débora veio para um resgate. Ninguém sabe quanto tempo vai durar, né? Pode ser que ela vá agora, pode ser que ela fique mais tempo, mas ela não deve durar 60 anos, 50 anos, sei lá quanto tempo ainda. Então a gente tem que se preparar desde já e tentar entender que ela vindo, conseguindo resgatar tudo que ela precisa, sendo feliz e saindo daqui feliz, ela vai estar bem, e é isso que importa. A gente não pode ser egoísta de não querer se separar. A hora que precisar, a gente vai ter que aceitar, e a gente vai ter que buscar esse conforto na presença dela em espírito, nas vibrações que a gente vai sentir, nas preces, nos encontros no plano espiritual. Então, é a forma que a gente tem de substituir isso, né? Segunda-feira fez 58 anos que meu pai morreu. Eu tenho 66. Eu tinha 8. Né? Revoltar nunca me revoltei, mas eu sempre sinto saudade. Dia dos Pais, ele fazia aniversário junto comigo, não tem como eu não lembrar, né? Eu acho que agora ele já voltou, mas e a gente sempre sentiu ele. Em vários momentos, eu e minha mãe, tipo casamento, nascimento de filho e tal, momentos importantes da família, reuniões ali, a gente sentia, acho que ele está por aqui e tal, a gente tinha essa percepção. Então, os entes não ficam ausentes definitivamente, só no corpo, né?
Se a gente tem condições de se preparar, está caminhando como deve, a gente vai ter essas sensações mais frequentes, porque elas são desenvolvidas. Quando eu comecei a dar passe, eu tinha pouca idade, tinha uns 15, 16 anos, e eu dava o passe, e eu falava para o Adelino, né, que era o dirigente da casa, eu falava: Deco, eu não sinto nada, vocês falam aí que sente os fluidos sair, que sente isso, que mexe para cá, que fala, eu não sinto nada. Eu falei: calma, uma hora você vai sentir, vai trabalhando aí que você está trabalhando, não importa se você está sentindo ou não, devagarzinho essa sensibilidade apura. E realmente aconteceu. Então o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento que nos dá melhores condições de aproveitar todas essas informações e essas oportunidades aí de convívios que nos confortam também. Que Jesus nos abençoe sempre, que essa casa continue maravilhosa, com esse povo maravilhoso que eu gosto de vir aqui. Venho uma vez por ano só, mas venho, se chamar de novo, eu venho de novo. E que eu tenha muita chance de estar aqui com vocês. Que assim seja. O senhor está falando, aproveitando esse gancho da sua palestra, que foi maravilhosa, quero lhe fazer uma pergunta. Sim. Eu já ouvi de vários palestrantes, de outras pessoas, que a oração não pode ser lida, a oração tem que sair do coração. Eu sou uma pessoa religiosa desde o berço. Intimamente somos 12 irmãos, mas cada um segue uma crença. Eu tenho muitas orações lindas que surgem na minha mão, não sei de onde. De repente eu vou mexer nos PPs e surge uma oração. Eu leio e fico apaixonada. Então toda manhã é sagrado, quase 40 minutos. Eu tenho que ler, agradecer, chorar, porque elas são comoventes. Aí eu pergunto para o senhor, essas orações, elas são válidas para Deus? Lógico. E falar outras coisas que nem eu sei. Não, lógico que é. Porque eu entendo, pelo que eu aprendi, que é o sentimento nosso. Porque se eu não fizer, um dia Então, para mim não manda. Eu tenho que parar de trabalhar e fazer. Eu acho que é o que a senhora põe que tem valor. Não importa se a senhora está lendo ou não está lendo. Eu faço só o Pai Nosso e Ave Maria, que é uma prece que eu gosto, adoro, só que eu não falo Mãe de Deus, eu falo Mãe de Jesus. E é das duas únicas que eu sei de cor. Eu adoro aquele poema da gratidão do Divaldo, que é maravilhoso, mas eu nunca consegui decorar. Eu acho que nem metade dele, acho que nem um quarto. Então não adianta. Quando eu quero fazer, eu vou ter que ler. Eu adoro a prece de Francisco de Assis, mas eu não consigo decorar, entendeu? Então não tem, e isso não tem essa rigorosidade. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco desses preconceitos. Por exemplo, muitas casas espíritas, quando a pessoa faz a prece ou no final, só um faz, ninguém faz. Não estou fazendo crítica nem a favor nem contra nenhuma das posições. Mas tem muitas casas espíritas que a pessoa faz a prece e todo mundo acompanha em silêncio. Beleza. Tem casas espíritas que fazem e na hora de fazer o Pai Nosso, todo mundo faz em voz alta. Qual é o problema? Certo? Para mim, nenhum. Eu faço do jeito que eu acho. Quando me pedem em algumas casas para fazer a prece, eu dificilmente faço Pai Nosso ou Ave Maria, né? Eu faço o que eu estou sentindo, o que eu senti vindo na casa, em todas aquelas situações, mas para não estimular. Mas não sou contra. Se eu achar que devo fazer também, não vai ter problema. Agora, o sentimento é o que você faz. Eu volto naquela situação lá, só para terminar, daquela história que diz que a pessoa muito simples chegava na igreja e lá o poderoso letrado, poderoso financeiro e de cultura e tal, ficava lá, normalmente ia no mesmo horário, ficava próximo lá. E aí o simplão chegava lá e dizia assim: Jesus, aqui é o João.
E o outro chegava e falava as palavras bonitas, e fazia as preces bonitas, e falava um monte de coisa bonita, e papapi, papapá, certo? Aí, passado algum tempo, o letrado ia lá, o que tinha muito mais recurso ia lá e não viu mais o João. E perguntou para o padre: cadê aquele senhorzinho que vinha aí sempre no mesmo horário que eu? Ele falou: ele está muito mal, está no hospital, teve muito mal, foi para o hospital, está lá se tratando, ele ainda está bem, mas ele está lá. E o pior é que ninguém vai ver ele, porque ele não tem ninguém no mundo. Aí o cara falou: eu vou lá. Aí chegou lá no hospital, falou com as enfermeiras: eu queria visitar aquele senhorzinho, o seu João tal. Não, pode ser. Nossa, que bom o senhor vir, que nunca ninguém veio ver ele. Aí ele falou assim: então vou lá, né? Chegou lá: seu João, tá tudo bem, ficou conversando. Então, eu fiquei sabendo que o senhor não recebe a visita de ninguém. Ele falou: como assim? Eu recebo visita todo dia. Falou: mas a enfermeira falou que não vem ninguém. Pode ser que ela não veja, mas que vem, vem. E ele chega aqui e fala: João, aqui é o Jesus. Então, é o que está no que a gente transmite, no que a gente vive, e não na pompa da fala, né? Então, eu acho que essa é a resposta. Obrigado.